Glória a Deus. Nos coloquemos de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Colossenses, abre a sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, do versículo 4 ao versículo de número 8. Colossenses, capítulo de número 2, do versículo 4 ao versículo de número 8, é o texto que estamos estudando. Estamos estudando essa carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, capítulo de número 2, versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Apenas esses versículos são suficientes para o nosso estudo. E se Deus nos der graça, estaremos transmitindo essa palavra. Os irmãos localizaram, pode dizer amém? Amém. Capítulo 2, me dê o telefone aí, por favor. Eu vou fazer a leitura, os irmãos fiquem atentos à leitura desse texto, para a gente estudar a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Senhor, uma vez mais em oração, diante da Tua palavra que é poderosa, nós reconhecemos as nossas limitações, e o quanto nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para entender a Tua palavra. Por isso, nesta noite, Deus, Tua palavra já está revelada para nós, mas que o Teu Espírito nos capacite a compreender as verdades que Tu nos revela através da Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado em tudo, meu Deus. Ministre esta palavra sobre nós, que os nossos corações estejam quebrantados, os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, e que o Teu nome seja glorificado. Esta é a oração que te faço, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Não é muito comum colocar um tema em um estudo bíblico, assim, pelo menos nos cultos de doutrina, mas eu vou colocar um tema no estudo de hoje, e o tema vai ser fé sob ataque. Quando a nossa fé está sob ataque. E é exatamente isto que o texto de Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, vai nos mostrar. Deixa eu dar uma introdução aqui para que você possa entender bem o que a gente vai tratar aqui. Paulo está em uma prisão, não sabemos se ele está preso em Éfeso, não sabemos se ele está preso em alguma província ou se ele está preso em Roma. Paulo está em uma prisão e de lá ele fica sabendo da igreja de Colossos e de Laodiceia, porque essa carta foi direcionada não apenas para a igreja de Colossos, tá? Essa carta também é direcionada à igreja de Laodiceia. Paulo vai deixar claro que esta carta deve ser lida também para os crentes de Laodiceia. Laodiceia ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Colossos. E Paulo quer que esta carta seja lida em Colossos e depois alguém leve a carta e entregue à igreja de Laodiceia, para que os irmãos de Laodiceia também recebam esta palavra.
E a intenção de Paulo ao escrever é a seguinte: Paulo, ele não conhece pessoalmente os crentes de Colossos, nem os crentes de Laodiceia. Ele nunca passou por aquela região, ele não conhece os crentes daquela região e não os conhece pessoalmente, e também os crentes de lá também não conhecem Paulo pessoalmente. Mas Paulo, ao ser informado de que existe uma igreja vibrante, uma igreja vigorosa, uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia do Espírito do Senhor, uma igreja poderosa, aleluia, lá em Colossos e lá em Laodiceia, Paulo então escreve para esta igreja, mesmo não os conhecendo pessoalmente, mas através de Epáfras, ele recebe as informações da igreja e passa a amar aquela igreja, mesmo que ele não a conheça pessoalmente, mas o cuidado pastoral dele é tão grande, que ele deseja escrever para esta igreja. E ele então fica sabendo de que existem algumas ameaças. Essa igreja é uma igreja bem saudável, a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia, pelo menos naquele momento, era uma igreja bem saudável. E Paulo decide escrever para ela, porque ele chega ao conhecimento dele, Cecília, que esta igreja está sendo ameaçada por algumas seitas da época, alguns falsos pregadores que entraram dentro da igreja e começaram a querer desviar a igreja do caminho. Esses falsos pregadores, eles vêm de uma seita que, quando a gente estuda teologia, nós chamamos de gnósticos. São os gnósticos. Eles estavam muito envolvidos no misticismo, envolvidos com coisas de magia, de uma série de coisas estranhas. E esses homens, eles entram dentro da igreja e querem inserir essas coisas estranhas dentro da igreja de Cristo. E aí Paulo entende que a fé dos colossenses está ameaçada, e na preocupação de que a fé deles esteja ameaçada, Paulo vai escrever no intuito de proteger a fé da igreja, porque ele entende que a fé da igreja está sob um ataque maligno, mas maior é Deus, oh aleluia, que guarda a sua igreja, aleluia. Hoje é diferente? Não, nossa igreja, nós como igreja, a nossa fé vive sob ataque, o inimigo vive tentando constantemente afligir a nossa fé, nos afastar da fé, nos desviar do caminho, nos tirar da casa de Deus, nos afastar do propósito. Mas maior é Deus que manda a sua palavra, e a palavra de Deus é curadora, saradora, restaura. E hoje nessa noite os ardis de Satanás vão cair por terra, porque maior é Deus que está conosco. Quem crê assim, diga glória a Deus aí. Aleluia. Então a fé daquele povo estava sob ataque maligno, e Paulo imediatamente, ele decide escrever para a igreja no intuito de proteger a fé daquela igreja. E aí começa no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: e digo isto, e vou dizer algo para vocês. O que? Ninguém. E o que eu vou dizer é para que ninguém, absolutamente ninguém, porque Paulo sabe os nomes, quem são, mas Paulo não se refere. Ele diz: para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas, sabe o que é? Falsos discursos, falsas profecias, falsas mensagens. Palavras persuasivas são palavras de engodo, de engano. Gente, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, é enganar. Ele é o pai da mentira. Ele enganou Eva lá no Éden, no jardim de Deus. Ele é esperto, é sagaz, é diabólico, mas a palavra de Deus revela os ardis do maligno. Oh, aleluia. E Paulo diz: cuidado, eu vou escrever para vocês, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. De que maneira a igreja de Colossos estava sendo atacada? Por pregadores, por mensageiros, por gente que entrou dentro da igreja e começou a persuadir a igreja, tentou tirar crente da posição, tirar crente do propósito, tirar crente da igreja, tirar crente do caminho. Era esse o intuito do diabo. Ele não entrou com chifre, com caldo e garfo na mão, não. Ele usou pessoas para tirar os crentes do caminho. Mas hoje, nessa noite, o diabo já está derrotado. Quem crê assim, diga glória a Deus aí. Paulo já recebe essa revelação de Deus: e digo isto para que ninguém vos engane.
Nós temos que ter cuidado, e hoje é uma noite de estudo da palavra, porque o que não falta é pessoas tentando nos tirar do propósito, do alvo de Deus para a nossa vida, e com palavras o que? Persuasivas, palavras agradáveis, palavras que mexem no nosso ego, e nos tiram do propósito de Deus, nos tiram daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Paulo escrevendo, digo isto para que ninguém vos engane, cuidado, porque existem pessoas que são usadas pelo inimigo para trazer engano, mentira, isso com palavras agradáveis, palavras persuasivas. O termo persuasiva era um termo usado na época pelos advogados, paracletos, no termo do direito, é aquele advogado que faz um discurso em favor de alguém que cometeu um crime, no intuito do juiz absolver aquela pessoa. Ele vai tentar argumentar para tentar ajudar aquela pessoa. É exatamente a artimanha maligna, é com palavras persuasivas, tentando tirar o crente do caminho, tentando tirar o crente do propósito, tentando tirar o crente do chamado, tentando tirar o crente daquilo que Deus quer fazer na vida dele. É palavras persuasivas. E Paulo escreve para a igreja de Colossos, diz: cuidado que ninguém vos engane. Diga para alguém que está ao seu lado: não deixa ninguém te enganar, irmão. Não deixa ninguém te enganar com palavras persuasivas, com palavras lisonjas, dizendo: ei, e começa a tirar você do propósito, tira você da igreja, tira você do caminho, tira você da casa de Deus, tira você da onde Deus quer que você esteja. Cuidado com pessoas com palavras persuasivas. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui nessa noite? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras suaves, discursos enganosos. Olha o que diz, aí agora nós estamos no estudo, e eu não vou ter pressa, porque eu tenho muita coisa para falar, e eu sei que o tempo não vai ser suficiente, mas a gente vai estudando. Olha o que diz 2 Coríntios, abre aí para mim por favor sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou fazer um link desse texto com outros textos. 2 Coríntios, capítulo de número 11, por favor, abre a sua Bíblia, para a gente dar uma olhada se Paulo fala sobre isso em algum outro texto. Olha o que diz 2 Coríntios 11. Hoje nós estamos recebendo aqui, a palavra de Deus para a nossa vida, palavra de Deus para a nossa alma. 2 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim o texto. Olha o que diz o texto, acompanha comigo a leitura. Diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Paulo está dizendo isso por quê? Porque já havia gente dentro da igreja de Corinto chamando Paulo de maluco. Ele diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2 diz assim: porque estou zeloso, eu sou louco, sabe por quê? Porque eu estou preocupado com vocês. Eu sou louco porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo diz: minha missão, volta lá Gabi, volta lá. Paulo diz assim: minha missão como pastor não é animar auditório. Minha missão como pastor não é fazer promessas loucas para auditório. Eu estou preparando vocês para se encontrar com Jesus. Eu estou preparando vocês para o arrebatamento. Eu estou preparando vocês para chegar no céu. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo que a função dele é preparar a igreja para o noivo, é preparar a noiva. Ele está adornando a noiva para que quando o noivo chegar, a noiva esteja preparada. Oh, aleluia, levanta a mão, quantas noivas temos preparada? A noiva do Cordeiro. Oh, glória, aleluia. Mas aí que está o perigo. Olha o versículo 3. Mas tenho receio que assim como a serpente aí é o Satanás, é o adversário da nossa alma. Temo que assim como a serpente enganou Eva. Olha o termo enganou Eva. Como é que o diabo enganou Eva, Andressa? Com discurso, conversando com Eva, levou ela na lábia, foi enganando ela. Não é bem assim, não é isso que Deus quis dizer, não é isso que Deus... Ele vai levando Eva na lábia e vai tirando Eva do propósito na lábia. E ele incorpora em quem? Num animal que deu algum tipo de legalidade, e o diabo entrou no animal e
pelo animal foi falando com Eva, enganando Eva. Ele não veio com a cauda, com chifre, não. Ele entrou num ser, e através daquele ser, ele vai tirar Eva do propósito. E ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, esperteza, malandragem. Não é à toa que já tem um diabo que chama Zé, como é que é o nome dele? É o malandro, é o Zé Pilintra. Não é à toa, é filho do próprio diabo. Não, assim Eva com sua astúcia, assim também seja alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Sentidos é mente, e se apartem da simplicidade. O diabo engana e mexe aqui, na mente. Ele trabalha na mente, e como ele trabalha na mente, ele entra na nossa mente. Não, ele usa alguém com palavras para mexer na tua mente e te tirar do propósito. Mas nessa noite ele já foi derrotado pelo poder do nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam também de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Percebe que o diabo, ele engana através de falsos discursos, de falsas mensagens, de falsas palavras, que vão mexer com a pessoa e tirar ela do propósito. Então nós precisamos ter cuidado. Olha o versículo de número 4, diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, então significa dizer que existe um outro Jesus que é anunciado, existe um outro Espírito que se manifesta, não é o Espírito Santo, e existe um outro Evangelho que é apresentado dentro da igreja. A gente tem que ter muito cuidado. Vou repetir: existe um outro Jesus sendo pregado dentro da igreja, em algumas igrejas. Existe um outro Espírito agindo em nome do Espírito Santo dentro de algumas igrejas. E existe um outro Evangelho sendo pregado em muitas igrejas. E por isso nós temos que ter cuidado, porque o diabo é enganoso. E o que é que eu preciso? Discernimento. E o que mais? Conhecimento. Não, ninguém entendeu, porque senão não tinha dado glória a Deus aí. E se abraçar outro evangelho que não é o verdadeiro, certamente nós sofreremos. Mas isso é possível? Se é possível, pastor, olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 11. Olha o versículo 14, 13, 14 e 15 diz: porque tais falsos obreiros, tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele toma a forma de um anjo de luz para enganar. O diabo tem muitas máscaras. O diabo tem muitas fantasias. E ele se apresenta às vezes para crente de uma forma que não vai nos assustar, mas vai nos enganar. E para isso a gente tem que ter discernimento. Não caia na lábia do diabo. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa hora. Não caia na lábia do diabo, porque ele quer tirar você do propósito de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Colossenses, voltemos lá. Eu não vou me deter muito tempo aqui, porque eu ainda tenho alguns outros versículos para trabalhar. Colossenses capítulo 2, vamos ler todos juntos então, para gravar bem no coração. Versículo 4, todos juntos. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras. Versículo 5 diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ou seja, Paulo não está fisicamente lá, presencialmente na igreja. Por isso que ele está dizendo: porquanto ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, eu não estou aí fisicamente, contudo em espírito estou convosco. Contudo em espírito, ou seja, gente, cuidado com isso aqui, tá? Porque alguém pode achar que isso é espiritismo, que o espírito dele saiu e foi lá. Não. Em espírito é em pensamento, em intenção e motivação. Estou com vocês aí. Eu posso não estar fisicamente, mas minha mente está aí, meu coração está aí. Vocês fazem parte da minha oração. Eu posso estar preso aqui, mas o meu coração está aí. Portanto, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito seria a vontade, estou convosco, regozijando-me, ou seja, me alegrando e vendo a vossa, aí que eu quero começar. E vendo, porque vendo no sentido de ter ouvido falar, que ele não foi lá e viu. Vendo ali é ter ouvido falar, e o que os outros lhe falaram tem tanta autenticidade que ele compara como se ele próprio tivesse visto.
e vendo a vossa firmeza da vossa fé, não, e vendo a vossa ordem e firmeza. Meu Deus, para aqui. Porque eu fui procurar no grego o que significa ordem e firmeza, porque Paulo está elogiando a igreja de Colossos, porque nesta igreja tem ordem. Não. Deixa eu beber uma água aqui. Paulo está elogiando a igreja de Colossos, porque a igreja tem ordem e firmeza. Eu estou regozijando. Qual o motivo dessa alegria de Paulo? Estou regozijando de ver a vossa ordem e firmeza. Os dois termos, tanto ordem quanto firmeza no grego, são termos aplicáveis ao campo militar. Tanto ordem quanto firmeza, Paulo tira de uma linguagem militar. Então Paulo compara a igreja como um exército. Diga para alguém se você faz parte de um exército. Oh meu Deus do céu, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Aleluia. Então vamos começar. O primeiro termo é ordem. O termo grego ordem significa taxis. Taxis seria o termo grego ordem. E o que seria esta? Eu não sei se alguém já viu um filme de guerra, principalmente dos antigos romanos, onde os soldados faziam uma fileira enorme, gigantesca, cercando todo o território que haveria de ter a batalha. Eles cercavam todo, e todos aparelhados na mesma posição, aguardando a ordem do comandante. Aleluia. Aleluia. Não tem ninguém fora da posição. Está todo mundo na posição, esperando a ordem do comandante para partir para cima do inimigo e vencer a batalha. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Paulo está falando que a igreja de Colossos está em ordem. Mancate significa dizer, não tem ninguém fora da posição. Paulo está regozijando, porque a igreja de Colossos, os crentes da igreja de Colossos estão na posição. Quem aqui está na posição? Diga glória a Deus aí. Não pode estar fora da posição. Crente tem que estar na posição. Diga para alguém que está ao teu lado, crente tem que estar na posição. Oh, aleluia. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Cada soldado tem que estar na posição. Não pode ter soldado fora, nem na frente, nem atrás. Tem que estar na posição, aguardando a ordem do comandante, aguardando o soar da trombeta, para partir para cima do inimigo e vencer a batalha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Tem muito crente fora da posição, mas a igreja de Colossos tinha crente na posição. E se tem alguém aqui me ouvindo fora da posição, hoje é noite de você entrar numa posição. E eu vou dizer uma coisa, hein? Estou recebendo de Deus aqui. Não espere Deus te colocar na posição. Entre na posição. Meu Deus, veio do céu fresquinho. Aleluia. Aleluia. Não espera Deus te colocar na posição não, minha filha. Não espera Deus te colocar na posição não, meu filho. Não espera Deus te dar um saculejão e dizer, soldado, entra na posição, soldado. Levanta a mão para o céu, meu irmão. Quem está sentindo presença, quem está sentindo glória de Deus, quem está sentindo presença, unção de Deus aí, soldado que está na posição, recebe poder de Deus aí nesta noite. E quem está fora da posição, entra na posição hoje. Hoje. Não há espaço para desertor. Não há espaço para quem abandona. Não. Neste exército de Colossos estão todos na posição. Não tem desertor. Não tem espaço para desertor. Só tem espaço para quem está na posição. O negócio era tão sério que Paulo usa esse termo, ordem, por quê? No Império Romano, um desertor de uma batalha era condenado à morte. Se alguém desertasse na batalha, era condenado à morte. Tem que ir para cima do inimigo. Tem que entrar na posição.
tem que estar ali aguardando a ordem do comandante, submisso à vontade do seu líder. Aleluia, Deus está falando aqui, não é possível que Deus não esteja falando. Aleluia, aleluia. Interessante que o termo não é apenas ordem, há mais um termo retirado do contexto militar, que é firmeza. Deixa eu explicar para vocês o que era firmeza. Firmeza é uma palavra grega, stereoma, que é baluarte sólido. A firmeza era aqueles soldados. Eu não sei se alguém já assistiu algum filme antigo de guerra, bélico, principalmente do Império Romano. Os soldados que vão à frente, à linha de frente, eles tinham escudos que protegiam todo o seu corpo. E quando tinha a batalha, o que eles faziam? Eles iam empurrando o inimigo para trás, para fazer o inimigo recuar. Eles firmavam as suas sandálias cheias de pontas de prego no chão, punhalavam o escudo e iam empurrando o inimigo para trás. Tinha que ter força, as pernas tinham que ter músculos, firmeza. O inimigo não pode recuar, é para frente, é avançando, tem que ter firmeza. O inimigo tem que bater em retirada, é ele que vai recuar, é o inimigo que vai recuar, porque tem firmeza, tem um pelotão firme empurrando o inimigo para trás. Oh meu Deus, levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, levanta a mão do céu. Ei, deixa eu falar uma coisa para quem está aqui nessa. Deus te chamou para avançar, meu filho. Firma as tuas estacas e punha o teu escudo, aleluia. Empurra o inimigo para trás e vai avançando, e vai avançando, e vai avançando. Meu Deus do céu, Deus está falando com gente aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O diabo vai voltar, o diabo vai recuar, é ele que vai recuar, não é você não, é ele que vai recuar. Oh, se o diabo pensa que a igreja vai recuar, ele está enganado, porque a igreja vai avançar, vai avançar, vai avançar. Pode ter desertor no nosso meio, mas a igreja vai avançar. Porque tem gente com escudo, com firmeza, empurrando o inimigo para trás, e a igreja está avançando. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença, pode dar glória, pode dar lugar ao Espírito de Deus, não fica receio não. Pode aproveitar para glorificar, porque a casa já está cheia da glória de Deus aqui. Já está cheio da presença de Deus. Deus está levantando soldados aqui nesta noite. Há um Deus todo-poderoso aqui, que está levantando soldados para a batalha. Há uma guerra travada, mas Deus está levantando um pelotão de frente, de frente, de frente. Meu Deus do céu. Gabriela, me ajude aí, 1 minuto para você glorificar, 1 minuto para você glorificar. 1 minuto para você adorar a Deus. Me ajude aí, 1 minuto para você adorar a Deus. Levanta a mão, porque Deus está levantando um exército, está soprando um vento do Espírito de Deus, e está levantando um exército no meio da congregação. Solta aí, minha filha. Deixa a igreja adorar um pouco, pode adorar. Enquanto eu bebo água, você levanta a mão e dá glória a Deus aí. Usa o termo firmeza, saiu, porque em meio aos ataques do diabo, há uma igreja que está firme, há uma igreja avançando, há uma igreja indo em direção ao inimigo e fazendo o inimigo recuar. O inimigo pode atacar, mas há uma igreja firme.
Xalabacou, te calabachai, levava, lecabate, calabachai, catepacatapacatepata, calabachada, cabarai, labaquete, calmadachoi. Aleluia. Vai recebendo o poder do Espírito de Deus aqui nesta noite. Quem está lá em cima, está aqui embaixo, recebe poder. Quem está no Facebook, recebe poder do Espírito de Deus aqui hoje. Que Deus te levante como um soldado na frente, na linha de batalha. Em meio ao ataque do inimigo, tem uma igreja firme. Firme. Tem um grupo firme. Tem um grupo firme, Sandro. Tem um grupo firme. Tem um grupo que bate de frente com o inimigo. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aleluia. 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 Obrigado, Gabriela. Aleluia. O texto. Então Paulo, no versículo 5, ele compara a igreja como a um exército, com soldados valentes, em ordem, aguardando o comando do seu general, que submete-se à sua liderança, que não sai para a batalha sem antes ouvir o sinal do seu líder. Uma igreja que é firme, com os escudos empunhados, as pernas já firmadas no chão, para empurrar o inimigo para trás. Paulo compara essa igreja de Colossos a um exército, soldados valentes. No versículo 6 ele diz assim, agora ele vai mudar a ilustração, a alegoria, ele vai dizer, como pois recebestes o Senhor Jesus, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu vou repetir, ele vai dizer assim, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Percebe que ele usa o termo Senhor. É importante nós pensarmos que Jesus é chamado de Salvador pelo menos 22 vezes no Novo Testamento. 22 vezes Jesus é chamado de Salvador no Novo Testamento. Salvador Jesus. Senhor Jesus é chamado no Novo Testamento 650 vezes. Porque Jesus não quer ser apenas Salvador da nossa vida, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Aqui Paulo está dizendo que a igreja de Colossos é constituída não apenas de soldados, mas de servos. Porque se Jesus é Senhor, eu sou servo dele. Meu Deus, está forte demais o negócio hoje aqui nessa noite, aleluia. Então a igreja de Colossos é constituída de soldados, mas também é constituída de servos de Deus. Por isso que ele é chamado, ele diz, como pois recebestes o Senhor Jesus. Então eles receberam Jesus como seu Salvador, não apenas Senhor. Isso significa que eles se submetiam ao senhorio de Cristo. Eles eram obedientes à palavra de Cristo. Eles se submetiam à vontade do seu Senhor. Jesus não era apenas o Salvador que salvou a alma deles, mas Jesus é agora o seu dono. Eles são servos, escravos, dolos de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Paulo está demonstrando que a igreja de Colossos era uma igreja que se submetia a Cristo, obedecia a Cristo. Era uma igreja que se submetia à vontade do Senhor.
Tem até um texto muito bonito em Lucas. Abre a sua Bíblia em Lucas, porque o desejo de Deus, o desejo de Jesus não é apenas ser o nosso Salvador, mas o desejo de Jesus é ser nosso Senhor. Lucas, no capítulo de número 6, no versículo de número 46, olha que texto lindo para a nossa vida nessa noite. Lucas 6, 46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo, o que eu digo? Ou seja, por que vocês me chamam de Senhor e não há obediência à minha voz? Por que vocês me chamam de Senhor e não se submetem à minha vontade? Olha o que Jesus está: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Por que Jesus está dizendo isso, Fernanda? Porque Jesus entende que só pode chamar Ele de Senhor aqueles que vivem em obediência, aqueles que andam segundo a sua vontade, aqueles que andam segundo o propósito de Jesus. Esses têm condição de chamar Jesus de Senhor. Agora quem vive de qualquer maneira, está fora da vontade, não pode chamar Ele de Senhor. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Diga para alguém que está ao seu lado: Jesus quer ser teu Senhor. Teu Senhor. Ele quer que você se submeta à sua vontade, à vontade dele. Olha o que diz Lucas 6, 46, 47. Bota para mim no 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não viver segundo a sua vontade. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não viver segundo o seu querer. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não obedecer a sua palavra. É como uma casa edificada na areia, na terra, sem alicerce. Quando vier o vento da tentação, quando vier as lutas, quando vier as provas, vai cair, vai se afastar. Mas quem obedece, quem é servo, meu Deus, está edificado aí pode vir luta, prova, vendaval, vai continuar firme. Só permanece firme quem é servo. Meu Deus do céu, não. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? E a igreja de Colossos, meu querido Bruno, era uma igreja que Paulo compara ela a um exército composta de soldados valentes. A igreja de Colossos, ela também é constituída de quê? De servos. Olha que coisa linda. Mas a igreja de Colossos, capítulo 2, olha o que diz o versículo de número 6. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Paulo, olha que coisa linda. Paulo olha para a igreja de Colossos e diz assim: vocês são como soldados na guerra, vocês são servos e vocês são peregrinos. Andai significa caminhar. E quem é que caminhava distantes milhas de um lado para o outro? Os peregrinos. Paulo está dizendo: ei, Colossenses, vocês são como soldados, vocês são como servos e vocês são como peregrinos. Vocês não são desta terra, vocês estão caminhando, marchando por esta terra, mas vocês não são daqui. Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Quem aqui é peregrino? É peregrino, está de passagem, meu irmão, nós estamos de passagem nessa terra. Nós não vamos ficar aqui nessa terra, tudo vai ficar para aí. Mas tem uma coisa: eu não sou daqui, eu estou peregrinando por aqui, eu estou de passagem. A minha vida é muito curta, sabe por quê? Se eu comparar a eternidade, isso aqui é como uma gota d'água do oceano. Eu vou e você vai viver a eternidade com o Senhor. Então nós aqui nessa terra, pare de ficar tão preso às coisas dessa terra. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Anda agora, interessante é que ele diz que nós somos peregrinos, mas nós temos um caminho para andar. Porque todo peregrino tinha um caminho para percorrer, e o caminho é nele.
Por onde eu tenho que caminhar? Nele. Nele. Nele quem? Ele, o caminho. Eu tenho que andar onde, pastor? Nele. Andar no caminho. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o cristão que quer chegar no céu tem que andar nele, neste caminho. Eu não posso me afastar para cá e nem para lá. Eu tenho que estar no caminho. Sou peregrino e estou no caminho. O caminho é Cristo. Se eu quero chegar no céu, eu tenho que andar nele. Quem aqui tem andado nele, diga glória a Deus. Quem tem andado com ele, diga glória a Deus. Quem tem andado na presença dele, diga glória a Deus. Olha o que diz o apóstolo Pedro sobre isso. Primeira carta de Pedro, eu vou ler com vocês. 1 Pedro, capítulo de número 2. Abre a tua Bíblia. Não deixe de abrir não. 1 Pedro, capítulo de número 2. Deixa eu achar o texto aqui. 1 Pedro, bota na tela, versículo de número 11, por favor. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Anote isso na tua Bíblia. Amados, ó Pedro escrevendo com amor à igreja. Meus amados, peço-vos, eu fico abismado com a educação de Pedro. Pedro, que era um homem tão turrão, um temperamento descontrolado, certa feita passou a espada na orelha de um, era um temperamento, não, agora Pedro está controlado pelo Espírito. Pedro agora já não é mais aquela pessoa grosseira, indelicada, violenta. Não, amados, o que aconteceu com Pedro? Ele se encontrou com Jesus, recebeu o Espírito Santo. Aí ele diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Vocês são como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Oh peregrinos, oh igreja, nós não somos dessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, não deixa que a cultura desta terra venha impregnar nossa alma. Não deixa que os costumes desta terra venham impregnar nossa alma e nos tirar da presença. Não deixa que as coisas deste mundo nos tirem do foco, porque eu estou de caminho para uma terra longínqua, mas eu vou chegar e nada pode me impedir de chegar. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E é interessante que o texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 21, ainda é mais lindo. Acompanha comigo 1 Pedro 2, 21, diz assim: porque para isto sois chamados. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas. Para que sigais as suas. Pedro faz uma ilustração. Por onde devo caminhar? Procure as pisadas do mestre. É como alguém na areia procurando as pisadas de alguém. Achou, agora segue. Vai seguindo as pisadas dele. Ele já foi. Vai seguindo, deixa ele na frente. Ele vai na frente e você vai seguindo. Vai seguindo as pisadas de Jesus. E como é que eu sigo as pisadas de Jesus? Vivendo como ele viveu, andando na sua palavra, obedecendo a sua voz. Eu estou andando nas pisadas dele. Eu estou colocando os meus pés. Esse termo pisadas é como alguém que coloca os pés na pisada mesmo. Eu só vou colocar. Já brincaram quando a gente é criança, que a gente olhava um piso assim decorado, a gente ficava assim: vou pisar nesse, vou pisar só nos pisos. Já fizeram isso? Agora nós somos crentes. Só vou pisar onde Jesus pisa, só vou andar onde Jesus anda, só vou passar por onde Jesus passa. Ah, meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus aí. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus, gente. Será que Jesus passaria por aqui? Não, então não vou passar. Será que Jesus experimentaria isso? Então não vou experimentar, porque eu quero andar nas pisadas dele. Nas pisadas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Será que tem alguém andando fora das pisadas dele? Porque se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é nos tirar das pisadas dele, tirar desse caminho. E aí ele vem com palavras enganosas, persuasivas, para nos tirar do propósito,
para nos tirar das pisadas. Aí o Senhor se manifesta a nós e diz: continua, meu filho, fica neste caminho, não sai não, permanece, continua pisando. Vai vir pedrada, vai vir luta, vai vir coisa para te entristecer, para te aborrecer. Veio para mim, mas continua, segue as minhas pisadas, segue as minhas pisadas, segue as minhas pisadas. Vai ter traição, vai ter decepção, vão te trair, vão te abandonar. Aí Jesus diz: mas segue as minhas pisadas, segue as minhas pisadas, segue as minhas pisadas, segue as minhas pisadas. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. É muita revelação para um dia só. Eu não escolhi esse texto é para hoje. Olha o que diz, vamos voltar lá, eu já estou encerrando, peço a paciência de vocês, já estou encerrando. Versículo 6: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí Pedro agora deixa a figura do soldado. Paulo deixa a figura da igreja como um exército, da igreja como servos, da igreja como peregrinos, e agora ele diz que a igreja é como uma árvore. Será que dá tempo? Árvore. Porque o termo arraigado é tirado da botânica. O que Paulo tem em mente ao olhar para a igreja de Colossos? Uma árvore frondosa, com raízes profundas. Arraigado é raiz profunda, está firme, pode balançar para lá, não vai nem mexe. Por quê? Porque tem raiz profunda. Tem crente que não tem raiz profunda, raiz superficial. Mas a igreja de Colossos, raízes profundas. Arraigado significa, é algo que foi plantado e cresceu com raízes muito profundas. O termo arraigado está estreitamente relacionado à questão da botânica. Ele diz assim, arraigados. Olha o que diz o texto, arraigados. Ele tem em mente a árvore plantada, e que está plantada e tem raiz profunda, irmã Kátia. E o que alimenta esta árvore para ela ser tão bonita? Os nutrientes que ela retira do solo onde ela está enraizada. É dali que ela tira a água. É dali que ela tira os nutrientes necessários para ficar verdinha, bonita. Ela está tirando, é de fora, é a parte externa. Você rega uma árvore por fora? Não. Ela não bebe por fora, ela bebe pela raiz. É o que está no fundo, é o que está no profundo. É aquilo que alimenta aquela árvore, que mantém ela forte, bonita, saudável e firme. Pergunte para alguém que está, como é que está a tua raiz, meu filho? Como é que está a tua raiz? Tem raiz profunda? Raiz profunda. Vão tentar te remover daqui, mas quem tem raiz profunda não sai não, irmão. Não sai não, não tá. Tem raiz profunda. Tem gente que a gente pensa que tem raiz profunda, não tem. Mas a árvore de Colossos tinha raiz profunda. Vento sopra para lá, vento sopra para cá, vem pandemia, vem o diabo que for, a raiz está plantada, está firme. Aleluia! Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh glória, tem gente sentindo presença de Deus aqui. É por isso que eu gosto do texto. Eu gosto, gente. Eu ia até pregar domingo esse texto, mas foi bom, porque hoje veio como uma luva. Jeremias capítulo 17. Oh meu Deus do céu, está se alimentando, Cecília, da palavra? Então quem está se alimentando da palavra? Quem está se alimentando da palavra? As ovelhas que estão recebendo o alimento do pastor, diga glória a Deus aí. Aleluia. Olha como a figura da botânica está muito presente em toda a Bíblia, com relação a comparando os servos de Deus como árvore. Jeremias capítulo 17, quem encontrou diga amém. Versículo de número 5, Gabriela, põe para a gente aí. Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, assim diz Yahvé o Senhor.
Aleluia. Está recebendo, irmã Andressa? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ei, Jeremias está falando que aquele que confia mais no homem do que em Deus, daquele que coloca a sua esperança no homem, aquele que se espelha no homem, será como a tamargueira. Tamargueira é uma planta que dá no deserto, que não tem raiz profunda, é xoxa, o caule é mole, qualquer vento leva a tamargueira. Mas deixa eu falar uma coisa, olha o versículo de número 7: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ah, meu Deus do céu, quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus aí. Meu Deus do céu, gente. Jeremias profetiza em nome de Deus e diz que quem confia em Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Pode vir tempo de sequidão, mas o que alimenta esta árvore não é o que está por fora, é a raiz que está profunda. Ela vai buscar água lá nos lençóis freáticos, ela desce o mais profundo, ela vai lá no fundo, lá no profundo, e lá ela vai puxando a água dos ribeiros, que passa nas vias de águas subterrâneas, e aquilo ali vai sustentando aquela árvore, porque ela tem raízes profundas. Hoje é noite de sair da superficialidade, hoje é noite de profundo. Deus está convidando gente aqui para sair da superfície e mergulhar no profundo. Meu Deus, tem gente fazendo isso, eu estou ouvindo gente fazendo isso. Chega de superficialidade, meu filho e minha filha. Hoje é noite de você descer o mais profundo com Deus. Vai descer. Ah, é pena que o tempo acabou. Gabriela, me ajude aí. Semana que vem eu continuo. Deixa o louvor da árvore cortada aí, porque a gente depois vai cantar ele aí. Mas bota o fundo aí para a gente orar, porque ele será... Ah, e para encerrar também eu poderia fazer a leitura do Salmo 1. E aí a gente encerra Salmo 1. Já que Paulo compara a igreja de Colossos como uma árvore arraigados. Nossa, eu fico vislumbrado com Paulo. Paulo olhou para a igreja de Colossos e disse: vocês são como um exército, tem ordem, tem firmeza. Vocês são servos, Jesus é o Senhor de vocês. Vocês são peregrinos, estão de passagem por essa terra. E vocês são como árvores plantadas, enraizadas. Meu Deus do céu, uma igreja dessa incomoda o inferno. Uma igreja que tem gente dessa natureza incomoda o diabo. Tem igreja aí que o diabo entra, ri, bate palma e tudo no culto, mas uma igreja dessa o diabo tem que bater em retirada. Tem soldado, tem servo, tem peregrino, tem gente como árvore plantada. Ah, meu Deus do céu. Nós como crentes não podemos ser menos que isso, gente. Se nós não estivermos encaixados nesse perfil, nós não somos crentes. Somos qualquer coisa menos crente. Nós estamos perdendo tempo na igreja. Isso aqui virou uma diversão ou um momento social. Se nós não formos soldados, se nós não formos servos, se nós não formos peregrinos, se nós não formos como árvore, nós estamos perdendo tempo. Quando a trombeta soar vai ficar, mas Deus vai levar os soldados. Deus vai levar os servos, Deus vai levar os peregrinos, Deus vai levar as árvores. Então, se alguém não se encaixa nesse perfil, hoje à noite fala: Senhor, eu quero me levantar, eu quero ser um soldado, eu quero ser um guerreiro nesta batalha.
Eu quero ser servo teu, peregrino e árvore plantada. Não vai ter vento, não vai ter demônio, não vai ter pombagira, não vai ter Zé Pilintra ou Pilantra que vai me tirar da tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurado o varão, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Fica de pé. Fica de pé. Hoje eu quero desafiar a gente aqui a ser soldado. Hoje eu quero desafiar a gente aqui a ser servo. Hoje eu quero desafiar a gente aqui a se tornar um verdadeiro peregrino nesta terra, a ser uma árvore plantada, edificada sobre a rocha, que tem raízes profundas, e que o inimigo não vai tirar, não vai arrancar. Coloque a mão sobre o teu coração. Não vou convidar ninguém à frente, mas aí onde você está, põe a mão no teu coração. Os obreiros também põem a mão no coração, porque também precisam. Estão lá fora também. Quem está lá em cima também. Aleluia, aleluia. É esta igreja que o Senhor espera. É esta igreja que Jesus morreu por ela. O Senhor espera nos encontrar como soldados, feridos às vezes, sangrando, mas na batalha, submisso à nossa liderança que Deus colocou sobre a nossa vida, obediente ao pastor. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja de servos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, é todos servos. Tu não é melhor do que mim, eu não sou melhor do que tu, nós somos todos servos. Igreja de servo, de gente que serve. Serve a quem? A Deus. O Senhor espera de nós que sejamos peregrinos. Eu não sou deste mundo, eu estou de passagem. Eu vou para o céu. E ainda que o inimigo tente me tirar do caminho, eu vou seguir as pisadas do meu Senhor. E o Senhor espera da sua igreja uma árvore plantada, enraizada, bem profundo, bem profundo. A gente precisa aprender a crescer para baixo. Tem gente muito preocupada em crescer para cima. A gente tem que crescer para baixo. Cresça para baixo, cresça para baixo.
Crie raízes, crie raízes. Deus está falando com alguém: meu filho, tu precisa criar raiz. Cria raízes, cria raízes, crie raízes, crie raízes. Para que quando o inimigo vir, quando o inimigo quiser te tirar do lugar, quando o vento soprar, nada vai te tirar, porque tu tem raiz profunda. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para a igreja nessa noite. Eu passei o dia hoje em oração para trazer uma mensagem de Deus para a igreja nessa noite. É essa igreja que Deus espera. É essa igreja que vai morar no céu. É esta igreja que quando a trombeta soar, vai deixar esta terra na posição. Se tem alguém fora da posição, fale com Deus agora: Senhor, eu quero entrar na posição. Eu estou fora da posição. Eu estou fora do caminho. Eu estou andando, estou pisando fora das tuas pisadas. Entre hoje, entre agora. Diga para Deus aí onde você está. E diga: Senhor, hoje eu estou tomando uma posição. Hoje eu estou tomando uma posição, Senhor. Hoje eu estou tomando uma posição. Tu falaste comigo nessa noite, e tu quer que eu tome uma posição, e eu estou tomando uma posição diante do Senhor. Oh, glória. Eu vou deixar você orar um pouco antes de orar, porque tem gente que está orando. Eu sei que tem gente que está orando. A batalha está grande, a guerra está grande. O diabo quer te tirar da posição, quer te tirar do propósito, com palavras enganosas, quer te afastar do caminho. Mas Deus entrou em cena. Deus entrou em cena com a sua palavra poderosa. Aleluia, aleluia. Senhor, aqui está a tua igreja, teu povo que vem nessa noite, teu povo que entrou por essas portas. Nós, Senhor, ouvimos a tua voz. Antes de falar com a tua igreja, falaste comigo, Senhor. E tu sabes o quanto chorei aos teus pés nesse dia de hoje. Tu sabes, Senhor, da sinceridade do meu coração, da minha alma. E estou entregando aquilo que tu mandou falar à tua noiva nesta noite. O que tu falaste para mim entregar à tua igreja, eu entreguei, Pai. E eu peço, Senhor, sara, cura, liberta, transforma, arranca, planta, faz como tu quer, Senhor. A igreja é tua esta obra. Tu és o Senhor desta igreja, desta obra, Senhor. Bota na posição. Faz da tua maneira. A igreja é tua. Nós somos servos teus. Tu és o dono desta obra. A última palavra é tua neste lugar. Tu conheces o oculto e escondido, os bastidores, e tu desfaz toda a obra de Satanás, toda obra maligna, Senhor. Toda fofoca, toda contenda, tudo aquilo que o diabo tenta semear dentro da tua obra, tu desfaz nessa noite, Deus, com o teu poder e pela tua palavra, Senhor. E eu ministro sobre a tua igreja, na autoridade de pastor desta igreja local, esta palavra, e repreendo toda ação do Satanás, e abençoo a tua obra, o teu povo, as tuas ovelhas, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.